Muito bem, meus amigos, estamos retornando novamente aqui na plataforma do YouTube com a conclusão daquilo que iniciamos há dias atrás sobre as glândulas pineal e pituitária. Mistérios desvendados, a parte então agora 3, que seria a conclusão, onde nós vamos fazer um rápido resuminho do que já falamos e também citar algumas questões da pituitária, para que você entenda que aquilo que você pensa tem que estar em consonância com aquilo que você sente. Porque a partir do momento que você pensa e a partir do momento que você sente adequadamente, então a sua vibração, a sua frequência vibratória vai estar numa boa sintonia. Quando essas duas questões, do pensamento e do sentimento, estiverem unidos no mesmo propósito, numa mesma direção, agora é claro que é bom alertar aqui que pode ser uma intenção sua boa ou má. Ela vai produzir energia capaz de atingir o infinito, de uma maneira boa ou má. Porém, você receberá da mesma forma e com a mesma intensidade a reação adversa, virá ao encontro de você tudo aquilo que você emanou como pensamento, como sentimento ao universo, ao cosmos. Você receberá de volta, então, aquilo que você emanou de amor, você receberá em amor, em bênçãos, em vitória, em novas esperanças, novas estratégias de vida para que você continue vivendo bem e melhor. Mas se você, porventura, tiver uma má intenção fluindo do seu coração através do seu pensamento, com certeza você irá participar e estar em consonância com dificuldades aí pela frente. Você irá carregar para si situações que poderão, então, dificultar bastante a sua caminhada. E, como eu disse, é um resumo, e nesse resumo, então, eu gostaria que você entendesse bem que tudo aquilo que você semeia, você vai colher. A semeadura não é obrigatória, mas a colheita, sim, é obrigatória. Agora, uma das coisas que é mais obrigatória é semear o amor. Porque se você não semear o amor que você recebe, se você não doar ao universo aquilo que você recebe, você estará colhendo, então, essa omissão, essa falta de participação como copartícipe no processo da criação. A criação, ela se renova, assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, também se renova a maneira de você participar de uma maneira com mais assertivas, de uma maneira melhor, mais correta, e assim você vai evoluindo, você vai a partir desses relacionamentos, dessas realizações que você vai no dia a dia conquistando, realizando, você vai então oferindo melhores condições de alçar maiores voos, de procurar receber do universo as dádivas com mais abundância e assim por diante. Então, muito bem, para que nós entendamos então, pineal é o pensamento e ele funciona muito e ostensivamente no período noturno, enquanto você dorme, portanto, muito cuidado com os sonhos que você tem, ou você precisa, como já falamos em partes anteriores, cuidar muito bem antes de dormir, de entrar em contato com o Criador, de colocar a sua mente de uma forma predisposta a que no momento do sono a sua pineal venha produzir não só aqueles hormônios, aquelas substâncias primárias para produzir o hormônio do prazer, o hormônio do amor, da alegria, mas também para que ela esteja adequadamente em sintonia com aquilo que significa uma boa sintonia, uma frequência vibratória alta. E a partir daí, então, no momento do dia, quando em vigília, a sua pituitária, que tem predominância de funcionamento no período diurno, ela vai então estar produzindo sentimentos de igual teor. Na realidade, como o assunto é bastante vasto, eu estou apenas pensando alguns detalhes, né, algumas questões, para que você, então, posteriormente, venha a se inteirar mais, estudando, buscando maiores conhecimentos a este respeito, porque tudo flui por aí. O que você pensa, o que você sente é o que vai fazer com que o teu estado de espírito, o que ao seu redor se forme uma egrégora de luz ou de trevas, de amor ou de ódio, de paz ou de guerra. A gente tem certas palavras que a gente não pode pronunciar aqui, paz ou combate, né? Então veja bem, fique bem atento àquilo que nós vamos falar hoje, porque é a conclusão daquilo que já falamos em partes anteriores, a respeito dessas duas glândulas, que são glândulas mestre. Assim como a pituitária é denominada glândula-chefe, ela impulsiona a tireoide e a suprarrenal para a produção de certos hormônios e para o funcionamento dessas próprias glândulas e as demais.
A pineal é uma glândula considerada chefe também nas questões daquilo que você pensa, aonde você direciona o seu pensamento. Eu tenho uma trovazinha filosófica que eu fiz há muito tempo atrás, que dizia assim, ó: o pensamento, quando bem aplicado, possui uma característica estranha, como o equilíbrio delicado do orvalho em uma teia de aranha, capaz de incrível façanha, produzindo força tamanha, capaz de remover até uma montanha. Então veja bem, o pensamento, quando bem aplicado, ele tem uma força tamanha, que pode até remover uma montanha. Montanha de dúvida, montanha de doença, montanha de tantas coisas que muitas vezes obstaculam, muitas vezes dificultam a sua caminhada, e através do pensamento, você conduzindo ele de uma forma adequada, ele tem esse equilíbrio delicado, né? Loucura, razão, né? Ele tem esse equilíbrio delicado que muitas vezes as pessoas te chamam de louco, muitas vezes as pessoas não entendem o teu raciocínio, mas você está naquele equilíbrio delicado, como o orvalho em uma teia de aranha. Veio o sol depois, e esse orvalho então ele é vaporizado dessa teia de aranha. Esse equilíbrio delicado é que você tem que perceber e entender que está entre o seu pensar e o seu sentir, tá bom? Pense amor, você estará produzindo para você e para os próximos e para o cosmos, retribuindo amor também, em abundância. Pensou ódio, com certeza isso estará fluindo através do seu falar, através do seu olhar, através do seu andar. Muitas vezes pessoas que já estão mais adiantadas no processo evolutivo vão perceber isso. E que essas pessoas possam, como Jesus ensinou, olhar para você naqueles momentos com um olhar de íntima compaixão, porque isso também pode mudar o quadro e partir para uma situação melhor na caminhada que você está mergulhado no corpo físico. Muito bem, eu gostaria de ler aqui, para não fugir do tema, a respeito da pituitária, como ela é glândula-chefe, como ela trabalha nessas outras duas glândulas que nós falamos, que é a tireoide. A tireoide produz os seguintes hormônios: tiroxina, T4, e triodotironina, T3, e a calcitonina, que estimula a produção de calor no organismo e o crescimento ósseo. Veja que importante essa tireoide aqui, né? Entre tantas outras funções que ela aciona via sentimento, veja, estude um pouquinho a respeito da tireoide, vá no meu próprio canal do Facebook, né, TNT, Tratamentos Naturais Terra, ou Josué Marques Terra, você vai encontrar então a respeito da tireoide, mais em detalhes a respeito dessa situação aqui. E a suprarrenal, liberam a hidrocortisona, tem atividade na produção dos hormônios androgênicos e da aldosterona, que mantém a pressão arterial através do balanceamento do sal, do sódio e do potássio. Então, muitas vezes, você passa uma vida tomando algum produto, algum remédio para a pressão alta ou baixa. E você não percebe que é lá no emocional que está o início de todas as coisas. A sua pituitária está acionando a suprarrenal, como já falamos antes, está cutucando ela, e ela então começa a não haver esse equilíbrio, esse balanceamento do sal, do sódio e do potássio através da aldosterona, que é produzida pela suprarrenal. Assim como o calor no corpo também. Quando muitas vezes as pessoas nos procuram, uma das coisas que a gente pergunta para a pessoa talvez nem entenda. Você é daquelas pessoas que sente muito calor quando está todo mundo com frio, ou você sente frio quando está todo mundo com calor? Aí você vai verificar o equilíbrio do iodo naquele organismo e também a função da questão emocional para que nós, a partir dali, então, começamos a melhorar a trajetória daquela pessoa. Muito bem, então nós verificamos a importância da pineal e a importância da pituitária. E como ativar essas glândulas, como fazer com que elas venham a funcionar adequadamente no seu organismo, para que o seu organismo, então, produza, além dessas substâncias, produza paz, produza prazer, produza vontade, de desejo e anseio de vencer na vida, de se sentir melhor, de caminhar mais adequadamente. Esse é uma das coisas muito importantes que Deus deixou aí gratuitamente para todos nós, é o sol. A helioterapia. Você pode procurar e você vai encontrar a respeito de fixar o seu olhar ao sol. 1 hora depois dele estar posto e 1 hora antes dele estar indo para o poente. Então veja bem,
esse horário de 1 hora antes de se pôr, ele está com bastante carga de ultravioleta, que passa a ser, então, de certa forma, mais nocivo para você. Então você inicia no primeiro dia olhando 10 segundos. Não tem problema se você piscar, se você fechar o olho, mas tenta fixar o seu olhar no sol por 10 segundos. No segundo dia você vai a 20, depois você vai a 30 e assim por consequência disso, você vai começar a ativar a sua glândula pineal através dos raios solares. É um tratamento gratuito, se informe mais a respeito disso e com certeza você vai ter bastante informações nesse sentido. Tá bom, meus queridos amigos? Então fica aqui a dica, fica aqui de uma forma simples que nós colocamos aqui algumas pinceladas a respeito dessas glândulas. Eu gostaria muito que você tomasse para si uma obrigação, uma intenção firme de procurar conhecer mais a respeito dessas glândulas, porque através disso você estará conhecendo mais com respeito a você mesmo. Santo Agostinho diz assim: conheça-te a ti mesmo. Isso é o que você precisa fazer. Conhecer o que é você, do que você é composto, quais as substâncias, onde são produzidas, porque você vai através disso se autoconhecendo, se autocurando através do processo natural, que são as coisas que Deus deixou para que nós pudéssemos então nos servir das mesmas. Veja que antes de Deus fazer o homem, Deus criar o homem, ele primeiro criou todas as demais coisas, para que elas estivessem já prontas e disponíveis para que então o homem viesse e aproveitasse. Vai um versículo bíblico para você e buscar lá. Eu não vou citar, eu vou só citar o versículo bíblico para você procurar na sua Bíblia e você vai verificar a grande fundamento da parte C desse versículo. Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12. Ali você vai entender que as plantas, as ervas, são para o seu remédio e são para o seu alimento. Ali você vai encontrar realmente aquilo que Deus criou antes de criar você, antes de ele criar o ser humano, ele criou tudo aquilo que fosse necessário para que esse ser humano pudesse, através da sua pineal e da sua pituitária, entrar em contato com o Criador nos momentos de agradecimento por excelência, porque com certeza ele nos dá muito mais do que nós próprios merecemos. Nessa conclusão, então, eu gostaria de desejar a você que vá estudar, que vá à procura, porque através desse conhecimento você vai viver bem melhor e vai transmitir para as demais pessoas aquilo que você sabe. Isso vai dar para você, além de uma dose, além de uma capacitação de entender que você é um instrumento da misericórdia de Deus e não da justiça de Deus, você vai então cada vez mais estar se aperfeiçoando e se capacitando para ser co-criador nesse processo desse universo que não para de se expandir. Até uma próxima oportunidade. Já vou alertar você aqui que nós traremos um assunto no próximo vídeo que fizermos a respeito do Cronos Kairos, o nosso tempo, o tempo de Deus. O cronômetro nosso, é o nosso tempo. Kairos é o tempo do agir de Deus. É a respeito disso que nós falaremos no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Cristo, fiquem todos agraciados pelas bênçãos que estão emanando do universo para você. Ele com certeza está direcionando tudo ao seu favor. Creia nisso e até uma próxima oportunidade.